Olá a todos outra vez. Neste vídeo vamos aprender a usar bones para animar objetos que não têm, digamos, separações. É fácil animar, por exemplo, um robô sem termos que criar bones, porque se fizermos um objeto mecânico, as peças não são todas uma só. São peças que estão encaixadas ou que rodam sobre um determinado eixo, mas não são uma peça só. No caso de um ser humano, nós somos basicamente feitos de uma peça só. Se precisarmos de dobrar o braço, temos que fazê-lo através dos nossos ossos. No caso de uma peça de maquinaria, podem fazê-lo através de uma espécie de junta. Neste caso, o que nós vamos fazer é um daqueles bonecos insufláveis que se costuma ver nos jogos de futebol ou nos espetáculos das Olimpíadas, que têm simplesmente uma máquina de ar por debaixo, que os enche diários fazem abanar, basicamente, o tempo todo. Neste caso, o que é que nós temos aqui? Temos já este modelo simplificado do nosso boneco. Não vamos adicionar mais detalhe no seu, digamos, detalhe estético, vamos adicionar sim detalhe funcional, e eu já vos vou explicar qual é que é o propósito disso. Mas antes disso, há aqui duas outras coisas que eu queria alterar. Se vocês repararem aqui, a nossa geometria parece mais suavizada, enquanto que aqui em cima nós conseguimos claramente ver os polígonos. Isto não é tão bonito, não parece tanto um objeto insuflável. Se eu ativar as arestas, vocês conseguem ver que, na realidade, ele aqui até não tem muito menos detalhe do que cá em cima. Aliás, não tem muito mais detalhe do que aqui em cima. A única diferença é que aqui em baixo, se nós selecionarmos este polígono, nós conseguimos ver aqui no nosso Polygon Smoothing Groups, aqui em baixo, que este pertence ao Smoothing Group número 4. E este aqui, curiosamente, também. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de um para o outro, o computador vai tentar suavizar, vai tentar criar um efeito de suavização. Nós aqui temos também o grupo 4, quer-me parecer que todos estes no geral são grupo 4, mas este aqui ao lado, por exemplo, já não tem qualquer grupo. Ora, se não tem grupo, não pode haver suavização entre os dois. O que nós vamos fazer? Vamos selecionar este polígono e atribuir-lhe também o Smoothing Group número 4. E reparem como agora, se eu tirar aqui o rato, já vocês não conseguem notar nada. Mesma coisa aqui, grupo 4, deixa de haver essa suavização e mais forte será se eu puser este aqui também no 4. Reparem que vocês agora praticamente não veem nenhuma junta de um para o outro. Portanto, com esta informação selecionamos tudo, podemos ignorar este polígono cá de baixo, este que está mesmo aqui por baixo do nosso objeto, portanto, continuamos aqui em perspectiva, e vamos pôr todos o Smoothing Group número 4. Podemos ignorar também o 1, ativamos o 1 e desativamos o 1, que deve ser o nosso polígono lá de baixo e talvez o de cá de cima. E agora temos um modelo que, apesar de não estar perfeito, parece um bocadinho mais suavizado do que o que estava antes. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos ter que criar os ossos aqui dentro. Eu digo que ele neste momento está relativamente aceitável porque nós vamos lhe aplicar um Turbo Smooth em cima, ainda depois, e o Turbo Smooth, a exceção daqui em baixo, nós vamos separar isto por Smoothing Groups, e ele vai-nos criar, portanto, uma espécie de modelo mais suavizado. Ainda assim, isto não é o ideal. Vamos tirar o Smoothing Group, isto era só para vermos, e vamos colocar na vista de frente, aliás, neste caso até a vista de lado, carreguem na tecla L para ir para a vista left, e vamos mudar de Smooth Highlights para Wireframe, para vermos a nossa geometria e vermos o nosso modelo. Ora bem, se nós quisermos colocar aqui nos ossos, vamos então a Create, Systems e vamos a Bones. Okay? E agora temos aqui os nossos ossos, eles têm estas predefinições, e isto aqui só convém mudar depois de fazer o primeiro. Eu vou tentar clicar e ver o que é que acontece. Parece-me um tamanho aceitável, por isso nos vossos computadores também deve estar, mas podemos alterar ainda um bocadinho. Vamos pôr aqui, por exemplo, 8, só para ver o que é que isto faz. Faz-nos criar aqui um bone um bocadinho maior. Parece-me a mim que está um bocado melhor, está mais visível. E eu, como tive o cuidado de criar um modelo centrado no 000, quando eu crio os ossos, eu vou fazer aqui apenas para exemplo, o osso fica também exatamente ali a meio, que é exatamente isso que eu quero. Okay? Eu quero que o meu modelo, os ossos do meu modelo fiquem exatamente a meio. Portanto, vou apagar então estes aqui e vou começar a criar os ossos para o meu modelo. Vamos criar um aqui em baixo, mesmo na base, e este vai ser o osso do qual saem todos os outros. Vou pôr mais ou menos aqui a meia altura e agora vou apontar um aqui para o meio. E agora vou apontar um mais, sei lá, mais ou menos aqui a meia altura e um lá para cima. Para confirmar, clico com o botão do lado direito e este osso, em vez de ficar com este tamanho, vai ficar apenas com aquele tamanhinho lá em cima. E agora quero criar para os braços. Em vez de criar a partir daqui, que isto vai-me criar um sistema de ossos diferentes, não, eu vou clicar neste osso e isto vai-me criar automaticamente um osso a partir dali. E eu vou clicar aqui onde seria, digamos, o nosso ombro. E agora vou clicar a meio do comprimento do braço, clicar aqui à frente e com o botão do lado direito confirmar. A mesma coisa para este lado. Clico neste osso
clico aqui no ponto que será o nosso ombro, o que será o nosso cotovelo, entre aspas, e depois a mão, e acabamos. Portanto, nós temos aqui um sistema muito simples de ossos. Os ossos como é que funcionam? Nós clicamos num osso, ativamos, por exemplo, o Rotate, aliás, neste caso tem que ser Rotate, e podemos ver que conseguimos alterar o osso. E o osso que está a seguir e todos os outros que se seguem vão se mover de acordo. Portanto, se eu selecionar este e mover, movo apenas a ele próprio e o que está na ponta. Se selecionar o da ponta, apenas movo o que está na ponta. Se eu selecionar este cá em baixo, eu movo toda a minha estrutura. Portanto, estão a ver como é que nós vamos conseguir fazer balançar o nosso modelo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós também temos agora o problema de, se clicarmos no nosso osso de baixo, vamos mover tudo, ok? Geralmente, quando se cria um osso base, esse osso é o que vai servir depois para rodar, para mover ou para alterar o modelo como um só, digamos como um todo. Ora bem, segundo problema, se eu rodar o meu modelo a partir daqui, vocês conseguem entender que o modelo simplesmente vai ser isto. É simples. Se eu rodar a partir daqui já é diferente, ele tem que quebrar aqui a meio. Ora, eu não o consigo quebrar com este nível de geometria. Não há aqui nenhum aresta que permita fazer essa dobra. Mas vamos de qualquer forma aplicar primeiro o esqueleto e depois vamos tentar resolver isto. Ok, vamos supor que alguém vos entregou o modelo assim, vocês fizeram um sistema de ossos e agora vamos aqui ao nosso Modifier Panel e procuramos um modificador chamado Skin, S-K-I-N. Este Skin é o que nos vai permitir adicionar todos estes ossos. Estes ossos são chamados Bone qualquer coisa, acho que o último que eu criei foi este, portanto Bone 013 e o primeiro em princípio é este 01, ok? Temos então o nosso objeto, aplicamos o Skin e agora o que é que nós precisamos? Precisamos de adicionar ossos, Add Bones. Clicamos aqui em Add, vai-nos aparecer um painel, uma caixa de diálogo com todos os objetos que possam ser utilizados como ossos. E lembrem-se, neste caso nós podemos utilizar também outros objetos como ossos, como, digamos, indicadores de rotação para o Skin. Eu vou selecionar todos, clicando e arrastando, faço Select e eles agora aparecem nesta lista da direita. Ao aparecer nesta lista, eu posso selecionar cada um deles se nós estivermos em edição dos envelopes. O que é que são os envelopes? Os envelopes são, digamos, a nossa área de influência dos ossos. Se eu ativar o Edit Envelopes, vocês conseguem ver que eu clicando nestas linhas cinza, posso alterar a influência de um determinado osso. Se eu quiser que este osso influencie mais do que este vértice, e vocês podem ver que quanto mais vermelho o vértice está, mais influenciado está. Quanto menos, portanto, começa a ir para o laranja, reparem particularmente neste aqui. Ele neste caso está vermelho, vai descendo para o laranja, amarelo até que fica azul. Azul quer dizer que ele não tem praticamente influência nenhuma deste osso. Okay? Eu neste caso vou deixar até menos, porque eu não quero que este osso em específico mexa com o cotovelo. Não me interessa. Interessa mais que ele mexa com o resto do braço. Ainda assim, o resto do braço vai ser mais influenciado até por este osso aqui. Por isso eu posso aumentar a abrangência cá em cima. Reparem que estes vértices agora estão completamente vermelhos. Vou pedir talvez um bocadinho mais. Quer dizer que este osso vai rodar com estes pontos. Desligamos o Skin, selecionamos o nosso vértice, o nosso osso, e agora vou rodá-lo. Reparem no que é que acontece. Não existe cotovelo. Não existe cotovelo porquê? Porque não existe nenhuma secção, nenhum corte na geometria que permita que a geometria se deforme ali. Portanto, vamos voltar à nossa geometria. Em vez de apagar o Skin, vamos simplesmente clicar em Editable Poly outra vez, e com as arestas ativas, selecionamos estas arestas todas e vamos fazer um Connect. Abrindo a caixa de diálogo, Connect. Se ele não ficar mesmo no sítio correto, vocês podem sempre fazer Slide. Vocês têm aí no vosso painel, há de haver um painel qualquer chamado Slide. Vocês podem subir ou descer este corte. Por acaso acho que até ficou mais ou menos no sítio correto. Vou fazer OK. E agora vou voltar ao meu Skin. Se eu rodar, reparem que já há ali uma deformação. Isto porquê? Porque o Skin pegou nesta informação nova e adaptou-se ao facto de agora existirem ali mais vértices. O que é que eu vou fazer? Aumentar a influência deste aqui, de forma a que este osso influencie estes aqui e este influencie menos. Influencie menos porquê? Porque não me interessa que este rode o cotovelo. Se nós formos rodar agora, podem ver que ele praticamente não influencia aqueles vértices ali. Eu vou pausar o vídeo, vou ajustar mais ou menos os envelopes para todos, mas antes disso vou criar aqui mais dois cortes. Vamos então ao Editable Poly outra vez. Vamos criar este corte aqui, com o Connect. Criamos um aqui também, com o Connect. Neste caso acho que ele ficou mal, vou fazer Ctrl Z, vou fazer com o Slice, com a caixa de áudio, e vou fazer Slide de modo a que o corte encaixe ali no osso. E vou fazer aqui a mesma coisa.
connect, neste caso já fiz com a caixa de diálogo, retirar slide, ok. Nós vamos testar agora, portanto este já estava corrigido, vamos testar, dobrar o nosso modelo por aqui, funciona relativamente bem, na minha opinião. Cabeça também, há aqui um erro de influência, ou seja, nós temos um osso que está a influenciar um vértice, mas outro osso que está a influenciar um vértice que se calhar não devia. Neste caso, portanto, abrimos o skin, abrimos o envelope, clicamos aqui. Ok, o que pode acontecer é isto. Exatamente, este osso está a influenciar este vértice quando provavelmente não devia. O que nós vamos fazer? Reduzimos esta área de influência. Podemos ainda clicar aqui, vocês conseguem ver, e mover este vértice para fora da área de influência. Reparem ainda que nenhum destes vértices deixou de ficar vermelho. Isto porquê? Porque não existe nenhum outro osso que esteja a influenciá-los. Nós precisamos de aumentar a abrangência de forma a que eles deixem de estar influenciados por este, reparem que já não têm qualquer influência, e passem a estar influenciados por outros. Todos os vértices têm que estar sempre a ser influenciados por um osso. Se não estiver perto, o próprio computador há de arranjar o osso mais perto para os influenciar. Portanto, eu vou pausar agora o meu vídeo, vou configurar isto da maneira que eu acho mais correto e depois vocês fazem o mesmo. Ora bem, já que é tudo novo então, temos aqui os ossos relativamente configurados. Eu fiz com que este osso influenciasse estes todos aqui, até porque eu não estou muito interessado em mover, digamos, os ombros. Os ombros obviamente que vão mover estes ossos e estes ossos vão mexer os seus respectivos vértices. Estava mais interessado que este osso controlasse todos os outros. Ora bem, neste momento nós estamos a ver isto em wireframe, eu vou desativar o wireframe e abrir o Shaded View e podemos ver agora o nosso modelo a deformar-se. Conseguem ver que se eu conseguir selecionar este osso aqui dentro, vocês não podem exagerar muito na deformação. Isto é um problema da modelação em 3D, da animação em 3D, mas é algo que se resolve se vocês conseguirem controlar bem os envelopes do vosso modelo. O que é que vamos adicionar agora? Vamos simplesmente adicionar um Turbo Smooth. E neste Turbo Smooth vou pôr mais 2 iterações e ativar o Smoothing Groups. Perdão, vamos pôr isto outra vez em Left. E agora, se eu for ao meu Wireframe e clicar aqui nos meus Bones, vocês podem ver que a deformação, reparem, é bem mais suavizada. Isto porque eu apliquei o Turbo Smooth depois. Quer dizer que eu apenas tive que me preocupar com configurar os ossos de um modelo simples e não tive que me chatear com ter um modelo super detalhado e estar a configurar agora os ossos. Portanto, o desafio agora a seguir é, esquecendo o Turbo Smooth, ou seja, desligando aqui o Turbo Smooth, ativamos o Auto Key e vamos fazer o seguinte, para ser mais fácil, chegamos aqui acima ao nosso Selection Filter, tiramos o All e pomos Bone. Isto garante que nós não conseguimos selecionar outra coisa que não os ossos. Okay? Então, vou começar aqui a animar o meu modelo com o Auto Key, vou brincar aqui um bocado, vocês podem fazer a animação que quiserem. Se eu fizer duplo clique num osso, vou selecionar o resto dos ossos que estão agarrados, estão a perceber? Por exemplo, se eu fizer duplo clique aqui, vou selecionar todos os ossos que são dependentes deste aqui. E ao rodar, rodo todos. E posso agora até fazer desselecionar e rodar no sentido oposto. E podem ver que no modelo já se começa a mexer. E a ideia agora é tentar fazer algo que se pareça mais ou menos com um boneco destes a abanar. Tal como é costume ver, como eu disse, nos eventos desportivos ou em eventos em espaços grandes. Então vou brincar aqui um bocadinho. Não é muito importante aquilo que vocês fazem, a qualidade da animação sequer. Só é interessante que vocês experimentem mexer nisto e ver como é que se mexe numa coisa deste género. Em termos de rotação, eu estou-me a cingir ao eixo Z, porque não preciso de animar noutro sentido. Mas é claro que isto para ter um bocadinho mais de riqueza e digamos, de graça até, o ideal seria vocês usarem, portanto, todos os eixos. Aqui está uma pausa um bocadinho exagerada. O que é que eu vou fazer agora? Para fechar a animação, vou selecionar todos os ossos, selecionar o primeiro frame e duplicá-lo, por exemplo aqui para o frame 50. E agora a minha animação faz loop. Eu vou aqui à minha configuração, carrego aqui no Time Configuration, mudo o end frame para 50. E a minha animação só tem 50 frames, faço play e podemos ver aqui o bonequito a mexer. Vamos ativar ainda, vamos voltar aqui ao All, clicamos no meu objeto, ativamos o Turbo Smooth e agora sim podemos fazer play e vê-lo a mexer como se fosse um daqueles insufláveis.